Olá, muito boa noite. Está começando o programa Jogo Aberto pela Tarobá, o nosso encontro de todo sábado na TV e no YouTube, também no nosso portal tarobá.com.br. Gente, estamos nesse clima gostoso do agro, nesse clima importante, mas nós precisamos fazer alguns alertas, nós precisamos fazer algumas advertências para você que é produtor rural, para você que vive do agro e para todos nós que indiretamente vivemos do agro. Como disse até o presidente da Sociedade Rural na abertura do evento, agro de manhã, agro à tarde, agro à noite é a vida do brasileiro. E quando eu penso em agro, me vem à mente o nome de uma pessoa, que é um dos maiores especialistas deste país nesta área, que eu tenho o prazer de trazer aqui no programa, Dr. Alan Minkash, advogado que está conosco hoje. Boa noite, Alan. Prazer te receber aqui de novo. Boa noite, Fernando. Um prazer enorme estar aqui no Jogo Aberto com você mais uma vez, para poder trazer um pouco de luz, um pouco de conhecimento, trocar ideia e falarmos um pouco sobre esse importante negócio que é o agronegócio. Exato. E umas provocações importantes também. Para quem está assistindo agora, Alan, qual é o tamanho do agro, para a gente contextualizar? Nós vamos entrar em questões de recuperação judicial do produtor rural também, que eu acho que é um tema importantíssimo, relevante. Mas qual é o tamanho do agro hoje no Brasil? Fernando, o agronegócio, entendido de uma maneira ampla, ele é toda a cadeia produtiva do agronegócio. Mas nós temos de entender que a base do agronegócio é a produção rural. Né? Tudo que é produzido no meio rural é a base de tudo isso que chama-se agronegócio. Hoje, no país, nós temos aproximadamente, né, de acordo com dados do IBGE, 5 milhões de atividades, de estabelecimentos agropecuários. São propriedades rurais, pequenas, médias e grandes, 5 milhões, que estão num raio, que atingem um montante de 350 milhões de hectares plantados, cultivados, utilizados para pecuária, para agropecuária, para o agronegócio, para a produção rural de commodities, soja, milho, café, algodão, enfim, tudo que o agro produz para o país. Esses 5 milhões de estabelecimentos de produção rural, eles representam hoje, para o PIB nacional, 20% no último ano, em 24, 22% de todo o PIB brasileiro advém todo esse contexto, tá certo? Bom, é importante entender que uma parte disso é agricultura familiar, de subsistência, e outra parte disso é a grande agricultura, o grande produtor rural, né? O médio grande produtor rural. Só que é interessante, Fernando, e esses números, talvez eles não são tão de conhecimento público, 1% desses 5 milhões de estabelecimentos agropecuários, né, que fazem do agronegócio que ele é, são cultivados por apenas 50 milhões ou 50 mil estabelecimentos. Então, vamos lá. 5 milhões de estabelecimentos, tá? Certo. Nessa área total de 350 milhões de hectares, tá? Existem, tá? E 50 mil propriedades ou estabelecimentos agropecuários produzem 47% de todo o PIB do agronegócio. Que coisa impressionante. Veja a concentração, né? Nós estamos falando de 1%. Sim. 1% dos 5 milhões de estabelecimentos agropecuários produzem 47% de todo o PIB do agronegócio. Isso é impressionante, por quê? Porque a diferença disso é produzida, então, pelas pequenas propriedades, pelo pequeno proprietário, pelo pequeno produtor rural, pelo produtor rural em regime de agricultura familiar. Perfeito. Olha o tamanho disso. Mas são dados importantes, Fernando, que a gente traz, e que demonstram a pujança do agronegócio, né, da produção rural. Em 2021, o nosso PIB do agronegócio, ele representava 27% praticamente, 26,9%. Em 2022, ele passou a representar 25,4%. Meu Deus. Caiu 1,3%, 1,4%. Em 2023, ele caiu mais 1,5 ponto percentual, vindo para 23 e alguma coisa. E agora, em 24, nós estamos com o PIB do agronegócio em 22%.
Perceba, Fernando, que nós estamos numa descendente. E por que isso está acontecendo? Porque hoje, infelizmente, né, nós estamos passando, de fato, por uma crise do agronegócio que, ainda que ela não esteja sendo sentida, talvez, amplamente, no meio rural e no meio do agronegócio, todos falam sobre ela, né, por diversos fatores, diversas questões, diversos fatores de risco, né, que fazem com que o agronegócio esteja passando por esse declínio. Né? Infelizmente. Por que eu digo infelizmente? Porque num país como o nosso, de dimensões continentais, onde 350 milhões de hectares são cultivados, né? Ainda assim, o nosso agro é o que mais protege o meio ambiente. Sim. Por quê? Porque nós só utilizamos em torno de 35% da nossa capacidade produtiva. Só 35% da nossa área, em torno de 35% da nossa área total, é cultivável, está sendo cultivada, está sendo utilizada para o agronegócio. Eu vou fazer um comparativo aqui. Nos Estados Unidos, Europa, eles utilizam 70% da área deles. É inverso aqui no nosso país. Utilizamos pouco mais de 30%. Pouco mais de 30%. E aí, o que a gente também nota, Fernando? Uma situação muito peculiar. A nossa agricultura, o nosso agronegócio, ele é muito pouco subsidiado. Né? O governo do país, hoje, ele subsidia quando eu falo governo, enfim, as políticas de governo, elas subsidiam o nosso produtor rural, o nosso agricultor, com apenas 2,34% de todas as riquezas do país. Ou seja, o subsídio é pequeno. Sim. Quando eu digo pequeno porque com relação à Europa e em relação aos Estados Unidos, eles investem muito mais no agro. Nossa. Eles ocupam muito mais o espaço deles, falei aqui, ocupam 70% do espaço total deles. Sim. E eles subsidiam a agricultura, os Estados Unidos subsidiam a agricultura com 12% de tudo que ele produz. Dão mais importância? Dão muito mais importância. A Europa subsidia com 18%. Olha só. E o nosso país subsidia com 2,34%. E esse subsídio é governamental? Subsídio governamental, né? Enfim, plano safras da vida, aquilo que a gente vê de seguros, enfim, todos os itens da política de governo para que possa subsidiar, para que possa ajudar, né, complementar, fomentar a agricultura no país. Agora, isso é absolutamente preocupante na medida em que nós estamos falando de uma representação gigantesca que o agro tem no nosso produto interno bruto. O doutor Alan tem falado isso, gente, produto interno bruto, PIB, é o que representa de tudo que o Brasil produz, vem caindo ano a ano. Isso é um alerta mundial também, haja vista, Alan, que o Brasil tem uma participação violentíssima, importantíssima na alimentação do mundo todo? Com certeza. A FAO já disse, tá, que o Brasil é o grande exportador, o grande regulador do mercado de commodities no país. Veja, então, do país não, no mundo. Então, o Brasil, ele é fundamental para o mundo. O que o Brasil está fazendo pelo Brasil? O que as políticas estão fazendo, as políticas nossas políticas internas estão fazendo para que o agro seja ainda melhor, para que o agro possa produzir mais riqueza, não só para o mundo, mas também para o nosso país. Né? Nós estamos vendo essa queda de PIB e ela representa, há especialistas, economistas, enfim, que dizem que ela representa a cada um percentual de 1,5% ao ano que tem caído, ela representa aí em torno de 80 bi. Meu Deus. De perda. Quer dizer, em números, 1%, 1,5% significa isso em dinheiro. Ou seja, é uma perda. Absurda. Perda é algo que não tem volta. Sim. Né? E se crescesse 1%, seria na mesma proporção. Pois é. Então, quanto que o país não cresceria? Quanto que o agro não reflete nos demais segmentos da economia, como os segmentos de serviço, de indústria e os outros demais segmentos? Então, o agro, ele é, com certeza, tá, um dos pilares fundamentais do nosso país, da economia do nosso país. E nós estamos vendo o agro perder força ano após ano. Claro, Fernando, que existem N fatores, né? Fatores externos, fatores internos, mas principalmente fatores externos. E eu diria que os fatores externos são um elenco deles. Um primeiro que a gente tem notado por conta do aquecimento global, que não é necessariamente um problema ambiental do Brasil,
é um problema do mundo. Sim. Né? O Brasil, como eu disse, até protege bastante. Por quê? Porque nós temos pouca área perto dos demais países de fato utilizada. Né? As demais estão preservadas ainda, né? Seja porque estão preservadas com mata ainda, seja porque estão preservadas nas beiras dos rios, seja porque estão preservadas nas áreas de preservação permanente. O ponto é o seguinte, né? O Brasil, mesmo com todo esse potencial, né? O Brasil, ele não é subsidiado, o Brasil acaba não sendo protegido e nós precisamos nos proteger de fatores que são os fatores externos. Nós temos o problema climático. Né? O problema climático é aquela história, né? O nosso agricultor, ele olha para o céu, pede para que venha chuva, pede para que dê sol. Esse é um fator que não há como o produtor rural controlar. Ele não vai controlar. São aquelas variáveis mas tem outros imponderáveis. Mas tem outros fatores que ele também não controla. Por exemplo, oscilações econômicas fora do país. Sim, uma guerra, por exemplo. Uma guerra. A guerra da Ucrânia com a Rússia. Ela fez com que os fertilizantes subissem. Exato. Né? Ou seja, petróleo acaba atingindo indiretamente. Exatamente. Commodities, dólar. Então, assim, nós estamos vendo a desvalorização do real frente ao dólar. Exato. Essa desvalorização do real frente ao dólar, ela provoca um efeito na economia interna, especialmente no agro, que lida com commodities, que é cotada a Chicago. Exato. Né, ao preço de Chicago. Né? Ou seja, o que nós temos de fatos? Né? Então, nós temos fatores que vão prejudicando a margem do produtor brasileiro. Nós tivemos em 2020 um super aquecimento da economia com a commodity que cavalgou, que galopou, né? No sentido de subir o preço. Nesse momento, o que o produtor rural fez, brasileiro? Ele acreditou. Ele surfou, mas ele acreditou, como qualquer obstinado acreditaria. Poxa, é o momento de eu produzir mais, é o momento de eu investir em tecnologia, é o momento de eu ampliar a área, é o momento de eu arrendar, de eu comprar, de eu me alavancar, buscar recursos no mercado para fazer isso acontecer. Ele fez isso no momento de commodity com preço alto. O que aconteceu? A commodity abaixou. Só que a alavancagem dele continuou com as mesmas taxas estratosféricas que ele tomou o recurso. E o que aconteceu? O fluxo de caixa dele desencaixou. E aí é que entra um tema importantíssimo que nós vamos discorrer sobre ele no segundo bloco do programa, que é o endividamento do produtor rural, que o doutor Alan vai detalhar para a gente daqui a pouquinho, depois do intervalo aqui no Jogo Aberto. Aguarde, nós já voltamos. O Jogo Aberto está de volta aqui pela Tarobá Londrina. O nosso programa está sendo transmitido no estande da Tarobá, lá na exposição de Londrina. Então, tem muitos produtores que estão assistindo a nossa entrevista no estande. E tem muitos que estão acompanhando no YouTube, doutor Alan, e mandando perguntas. Se não der tempo de eu abordar essas perguntas, eu vou passar depois para o doutor Alan, que ele pode depois dar detalhadamente, né, doutor, passar essas informações. Mas vamos estabelecer, então, uma correlação entre isso que nós pontuamos, que o senhor muito bem explanou no primeiro bloco, que foi a questão da relação agro-PIB, que aliás vem caindo, e o endividamento rural. Onde que essas faces se encontram? Bom, nós estávamos falando que houve um desencaixe do fluxo de caixa dos produtores rurais, do agronegócio como um todo. Alavancagem, tudo mais. Alavancagem, alta alavancagem, juros altos, né? Problemas climáticos que aconteceram no período e todos esses fatores, inclusive logística escassa. Nós temos um problema de logística no país que também está afetando hoje um setor que é o do transportes. Exato. Né? Por quê? Porque faz a condução de toda essa produção agrícola. Então, nós estamos passando por um momento onde, agora mais recentemente, uma pesquisa trouxe o seguinte, né? Da CNA, onde diz que 45% dos produtores brasileiros estão super endividados. Eu diria o seguinte, Fernando, eu acho que é mais. E quando eu digo acho, não é um achismo, puramente achismo, porque a gente convive no meio do agronegócio e a gente sente, de cada 10 que você conversa, todos reclamam, todos estão com endividamento, e aí me parece o seguinte, tá? Tem aqueles que estão mais, tem aqueles que estão menos, mas a dívida existe. O desencaixe financeiro existe. Entendi. A falta de margem existe, porque hoje, consequentemente, por conta daquele momento de alavancagem, né?
as obrigações estão vencendo, Sim. as obrigações não estão conseguindo ser pagas, né? E isso está provocando, né, o que a gente tem notado, né, que são muitos pedidos de recuperação judicial no agronegócio, são muitos pedidos de alongamento de dívida no agronegócio, são muitos pedidos de socorro. Né? O agronegócio pede socorro porque está asfixiado com as obrigações que não estão sendo cumpridas. E a gente tem que lembrar, né, Alan, que o produtor rural, ele é um empresário, ele é um empreendedor do agronegócio, do agro, né? Sim. Ele não é um CLT, que não todo mês pinga na conta dele. Quando o doutor Alan fala em alavancagem, o empreendedor, por natureza, quando ele vê oportunidades e o negócio dele está bom, ele vai. Só que o agro tem aquelas variáveis que a gente já abordou, não conseguimos controlar. Não está sob o controle do produtor. E não tem seguro para isso, né? Não tem seguro. Não, e detalhe. Para as variáveis. Um dos pontos é esse, né? Não tem seguro para as variáveis e não tem política de seguro para as variáveis. Isso que é pior. Eu já ouvi em um determinado momento um grande estudioso do agro falar, ele dizer o seguinte: o grande problema do país, um dos grandes problemas do país no agronegócio é a falta de seguro. Falta de seguro. Porque nos países desenvolvidos, o seguro é algo que é imanente ao negócio. Sim. Eu preciso diluir riscos. Sim. Riscos climáticos existem, riscos de oscilação cambial existem, riscos de guerra existem, riscos, enfim, diversos riscos existem. Eu preciso de algo que dilua esse risco, ou que faça o contraponto ao risco. E no nosso país nós não temos. Assim como nós não temos uma política de armazenagem para regular preço. Porque se hoje nós somos obrigados a escoar toda a nossa produção imediatamente após a colheita, é justamente o contraponto de eu não ter uma política de regulação. Porque se eu não consigo armazenar, se eu não consigo guardar, eu sou obrigado a jogar no mercado esse produto de qualquer maneira, por qualquer preço. Exatamente. Né? Porque senão eu perco. Ele é perecível. Lembra do café? Pois lá nos anos 60, aqueles estoques que foram jogados até no mar. No mar. Aí era o outro problema. Você tinha o produto e o preço estava muito baixo, não compensava vender. Exatamente. E nós temos isso no país, infelizmente, que nós precisamos pensar em políticas públicas, políticas sérias que venham a atender o agronegócio, diluindo esses riscos, porque isso significa proteger, na verdade, um ativo fundamental que representa 30%, eu estou sendo aqui benevolente, mas que hoje, no último ano, está representando 22%, mas que representa um pilar fundamental para a sociedade do país, para a economia do país. Economia. É uma engrenagem. Sem ela, nós não temos as demais, porque a base está na agricultura. E nós estamos falando num espectro mundial, até internacional. Exatamente. Né? Nós temos uma questão alimentar, né? que é importante. Você citou a FAO. Pois é, a FAO não é à toa. Para ter uma ideia de noção do nosso agronegócio, nosso agronegócio é o que mais exportou no país nos últimos anos. Né? Mais da metade da exportação do país vem do agronegócio. Né? Agora, quais são os mecanismos que existem para poder conter essa situação? Inverter essa lógica, inverter esse jogo. Né? É muito criticado, Fernando, a ideia da recuperação judicial do produtor rural. Porque, né, a sociedade tem como cultura dizer, poxa, se você deve, você tem de pagar. Sim. E é verdade. Ninguém, de propósito, quer uma recuperação judicial. Ninguém quer dizer, eu não vou pagar agora você, eu preciso pensar como que eu vou fazer para te pagar. Só que o problema é o seguinte, a dívida está vencendo, a dívida está vencida, e ele precisa proteger o ativo, inclusive ele precisa proteger os credores do pior. Porque ele precisa ele comprou máquina, caminho. Ele comprou máquina, ele comprou fertilizante, talvez ele tenha arrendado, comprou um pouquinho mais de terra, uma série de investimentos que ele fez. Ele precisa achar um caminho para poder regularizar isso tudo. A recuperação é esse o objetivo dela, achar um caminho para colocar as coisas dentro de uma lógica, de uma ordem e de uma forma de pagamento que seja adequada com a geração de caixa do negócio. E esse caminho é uma estrada esburacada das piores, caminho, ou um abismo. Nos últimos anos, ele se tornou um caminho muito, muito difícil de ser percorrido. Né? A pista que criaram para ele nos últimos anos é uma pista que leva para contornos que são muito arriscados. Primeiro porque, veja,
Até 2020, nós tínhamos a possibilidade do produtor rural pedir recuperação judicial num âmbito jurisprudencial, né? A jurisprudência tinha criado um caminho para o produtor rural pedir recuperação judicial. Foi difícil chegar naquela construção. Em 2020, a lei veio e modificou isso e diz o seguinte: olha, tudo bem, o produtor rural pode pedir recuperação judicial. Só que, ao mesmo tempo que ela disse que poderia, ela excluiu os principais instrumentos de crédito ou de dívida dos produtores rurais do ambiente da recuperação judicial. Ou seja, eu faço recuperação judicial para quê? Porque se eu entro com a recuperação judicial, mas CPR não pode entrar, eu entro em recuperação judicial, mas alienação fiduciária não pode entrar, eu entro em recuperação judicial, mas a dívida renegociada não pode entrar na recuperação judicial. Ou seja, o crédito cooperativo não pode entrar na recuperação judicial, ou seja, eu tenho de continuar pagando aqueles produtores. Sim. O problema é o seguinte, Fernando, o caixa é único. Sai de uma fonte só. O caixa que suporta, ou que vai suportar uma dívida que se submeta a uma recuperação judicial e a que não se submete é o mesmo. E como que eu organizo, então, minhas contas, se um eu pago de um jeito e o outro eu tenho de pagar de outro? Se eu não torno, vamos dizer, equacionado, se eu não crio uma forma igualitária de tratamento para eu poder conseguir respirar e pagar as minhas obrigações. Tem que mudar as regras da recuperação judicial? Eu diria que sim, e eu acho que nós precisamos, o nosso legislador precisa olhar com mais carinho para o agronegócio, que é o grande pilar, como a gente já disse, da economia, pensando em protegê-lo. Eu vou dizer uma coisa bem importante aqui, Fernando. Nos Estados Unidos, eles passaram por uma crise do agro na década de 80 e lá eles também criaram a recuperação judicial do produtor rural. Só que é o seguinte, eles facilitaram o acesso do produtor rural para poder equacionar as dívidas de maneira pegando todas as dívidas e tratando elas todas de maneira igualitária. Para você não parar de trabalhar, para você não parar de produzir. E eles não criaram burocracias. Eles facilitaram o acesso. Flexibilizaram o acesso. O que significa isso, Fernando? Eles protegeram o ativo dele. Aí eu estou falando de política de Estado, política de governo. Olha, eu protejo o meu ativo, eu protejo o meu produtor rural para que ele possa equacionar as obrigações dele e ele possa colocar em dia e a roda da economia possa girar. Continua circulando, exatamente. Isso é o importante, né? Nós não temos, infelizmente, eu falei do subsídio, né? O nosso subsídio é pequeno, né? Os nossos instrumentos legais são frágeis, são pouco eficientes para poder resolver o problema e nós não temos uma política de seguro, aí nós não temos uma política de armazenagem, aí nós não temos uma política de regulação de preço, porque nós estamos sempre atrás, parece alguns passos atrás, né, dos demais países que protegem tanto o seu agronegócio. Em algum momento na história do Brasil, nós podemos buscar no passado algo que já foi melhor do que a gente tem hoje? Eu diria o seguinte, talvez, e isso aqui é uma provocação, talvez, né? No governo do Fernando Henrique Cardoso, ele criou, naquele momento do governo dele, na década de 90, logo após o Plano Real, o programa da securitização das dívidas rurais, né? Naquela época, naquele momento, o Banco do Brasil, que era o principal, e ainda continua sendo o principal credor de todas as dívidas do agro, né? Sempre porque ele ainda existe o subsídio, ainda existe, na verdade, o recurso que é tomado do Banco do Brasil e, consequentemente, esse recurso vai parar numa discussão, seja de recuperação, seja de alongamento, seja de inadimplência. Né? Perfeito. O que acontece? Naquela época da securitização, para dar liquidez para o setor do agronegócio, para o setor agrícola, agropastoril, agropecuário do país, foi criada a securitização das dívidas rurais. Para quê? Para poder alongar essas dívidas com uma taxa pequena, né? Porque a gente sabe também que juro galopa, não adianta eu ter uma negociação com juro alto, mesmo que seja num tempo longo, que a dívida vai triplicar e provavelmente eu não vou conseguir encaixar. Por outro lado, dívida curta, mesmo que seja com juro menor, eu não consigo pagar, ou ele não consegue porque ele já está desencaixado, né? Não há como não pensar que a dívida rural que existe hoje, ela não precisa de um amassamento, ela não precisa de um corte, ela não precisa de um deságio. Dificilmente o produtor rural vai sair do estágio que ele está hoje sem ele ter um corte na dívida, sem ele ter um deságio na dívida. O mecanismo que poderia oportunizar um deságio é a recuperação judicial, mas ele é frágil também, ele está sendo ineficaz por conta de todas as jabuticabas que criaram na lei e que impedem ela de ser funcional para o produtor rural. Por outro lado, o que a gente tem é o seguinte, nós temos, então, um produtor rural que deve, que não pode negociar e que não tem condição de ter deságio. Dificilmente vai ter deságio. O que vai acontecer? Inadimplência. Quando acontece inadimplência, ele para de produzir.
Mas vem outro no lugar dele, mas ele para de produzir. E ele tem a vocação para produção. Exatamente, a expertise é dele. A expertise é dele. Nós não podemos deixar esse homem desempregado. Exatamente. E nós não podemos criar um outro êxodo, sim, sim. que já aconteceu no país. Já aconteceu, né? exatamente. Então, o ponto nodal é o seguinte, né? Já houveram mecanismos importantes que estabeleceram uma nova liquidez para o setor? Já. Na securitização das dívidas aconteceu. Né? E foi importante, porque deu fôlego de novo para o agronegócio, né? Para produzir, né? Para levar alimento, para melhorar a exportação, para melhorar o PIB do país, né? Para melhorar a economia como um todo. O ambiente, de uma forma geral. Exatamente. Né? Aí nós deixamos a reflexão para você. Eu acho que a contribuição do programa, da presença do doutor Alan aqui foi justamente dar essa provocação, levar esse debate, e está aí no YouTube. Faça seu comentário, deixe aí a sua visão também, e eu só tenho a agradecer o doutor Alan por sempre contribuir conosco nesse debate. Alan, que satisfação te receber. A satisfação é minha, agradeço muito e fico sempre à disposição, à sua disposição. E haverá outras entrevistas, outras oportunidades, sempre atualizando. Uma boa noite, querido. Obrigado. Muito obrigado. Gente, doutor Alan Mincache também está disponível nas redes, é só procurar, tem informações, tem conteúdos importantes. Eu volto na semana que vem com outro convidado. Um abraço a todos e até lá. Tchau.